Olá, seja bem-vindo à aula 5. Agora você já sabe inserir dados, criar fórmulas, formatar planilhas e montar um controle financeiro completo. Hoje nós vamos expandir seu repertório de funções e conhecer uma das ferramentas mais visuais do Excel, a formatação condicional. Eu vou usar como exemplo uma tabela de desempenho de vendas de uma equipe comercial. Então nós temos 5 vendedores. Os valores que cada um vendeu no mês e a meta estabelecida para todos, que é de R$ 10.000. As primeiras funções que eu quero te mostrar são média, mínimo e máximo. Elas são chamadas de funções estatísticas, que respondem perguntas simples, mas muito úteis. Qual que é a média de vendas da equipe? Quem vendeu menos? Quem vendeu mais? Então, por exemplo, eu vou calcular a média das vendas aqui em B8. A função ela se chama média, então com acento mesmo. Então eu coloco aqui igual média e eu seleciono os meus valores. A média, então, da equipe de vendas ficou R$ 9.180. E aqui embaixo eu posso, por exemplo, calcular o mínimo, que seria o menor valor de venda do grupo. Então eu digito mínimo e daí eu seleciono o mesmo intervalo de valores, que foi R$ 6.400. E aqui eu posso inserir o máximo, que seria a maior venda, selecionando o mesmo intervalo de valores. Essas três funções elas têm a mesma estrutura da soma, o nome da função, parênteses e o intervalo. Uma vez que você entendeu essa lógica, aprender novas funções fica muito mais fácil. Então, aqui automaticamente eu já selecionei todas essas células para serem formatadas de acordo com o tipo moeda. Então, é importante deixar formatadinho para tudo ficar mais legível. E eu vou inserir também negrito aqui nesses rótulos. Agora, eu quero calcular o percentual da meta atingida por cada vendedor, ou seja, em porcentagem, quanto cada um chegou perto dos 10.000 de meta. A fórmula é muito simples. Eu vou fazer valor de venda dividido pela meta. Então, eu vou clicar aqui em D3 e eu vou digitar igual a B3 dividido por C3. O resultado ele aparece como número decimal. Isso é porque o Excel ele ainda não sabe que isso é uma porcentagem. Então, eu vou clicar aqui e vou selecionar porcentagem. E agora mostra 82%. Então, Ana, ela atingiu 82% da meta. Perceba que o Excel faz a conversão automaticamente. Ele pegou o 0,82 e exibiu como 82%. Por isso é importante entender que por baixo dos panos, 82% é a mesma coisa que 0,82. O formato é só visual. Então, eu vou arrastar essa fórmula para os próximos vendedores. Olha os resultados. Ana com 82%, Bruno com 115%, ele superou a meta, inclusive, Carla com 98%, Diego apenas com 64% e Helena com exatamente 100%. Essa coluna já deixa muito claro quem precisa de atenção e quem está indo bem. Agora, calcular a participação de cada vendedor no total geral de vendas, ou seja, que fatia de bolo total cada um vai representar. Então, primeiro eu preciso do total geral de vendas. Eu vou calcular aqui nesse B12. Então, vou colocar no B13. Então, vai ser igual a soma do meu B3 até o meu B7, que será o total de vendas. Agora, aqui em F3, eu vou começar a calcular, então, justamente essa porcentagem. Então, aqui eu vou adicionar uma planilha, né, que seria participação. Eu posso formatar ela aqui. Então, preencher aqui a tabela, né, com o resultado, atingiu a meta, não atingiu, superou a meta. E aqui, né, então, para calcular a participação de cada um, a fórmula aqui em F3 seria B3 dividido por B13, que é o nosso total de vendas. E daí aqui eu aplico o formato porcentagem para a gente conseguir visualizar melhor. Certo, então a Ana ela representa aproximadamente 18% do total. Mas agora, se eu arrastar para baixo, a gente pode ver que
a gente tem um erro. Então, eu vou clicar aqui nesse F4 para entender melhor a fórmula. Olha, a fórmula ela mudou para B4 dividido por B14. E o problema é que aqui o B14 ele é zero. Então, isso gera uma indeterminação. O denominador ele deveria ser sempre B13, que é esse total de vendas. Então, é aí que entra o cifrão, que é o símbolo de S de dinheiro. Ele serve para fixar uma referência, impedindo que ela mude ao arrastar a fórmula. Então, eu volto aqui para F3 e eu vou corrigir. Eu vou colocar esse B fixo. Então, eu vou digitar um cifrão antes e depois, né? Eu vou colocar o B entre cifrão. E agora sim, eu posso arrastar essa fórmula. E então, eu vou ter os valores corretos. Perfeito, todos os resultados estão corretos porque o denominador continua sendo B13. Então, a gente consegue ver aqui em cima. Essa é a referência absoluta e você vai precisar dela sempre que tiver um valor fixo que serve de base para vários cálculos. Uma das funcionalidades mais visuais e poderosas do Excel, a formatação condicional. A ideia é simples, o Excel ele vai aplicar cores, ícones ou outros formatos automaticamente nas células, dependendo do valor que está nelas. É como se a planilha te desse alertas visuais sozinhas. Então, eu vou selecionar os resultados percentuais da coluna D, aqui, de D3 até D7. Depois eu venho aqui em Início, Formatação Condicional. Ela vai estar aqui na aba de Início. E daí eu vou vir em realçar a regra das células, menor do que. E daí é que eu defino o valor de referência. Como a meta é 100%, quem ficou abaixo de 100% não atingiu. Então, eu digito 1 no campo, que equivale a 100% no formato decimal, e escolho o destaque em vermelho. Então, olha o resultado. A Ana com 82%, o Diego e a Carla ficaram destacados em vermelho automaticamente. A planilha já está comunicando visualmente onde a gente tem um problema. E eu posso colocar uma segunda regra ainda. Então, eu posso selecionar ainda esses valores e colocar uma nova regra, que seria realmente, daí, aqui na formatação condicional, maior do que. E selecionar aqui maior ou igual a 1, que seria quem bateu a meta. Então, aqui a tabela fica muito mais fácil de ler. Verde para quem bateu a meta, vermelho para quem não bateu. E a gente pode também usar uma escala de cores, que seria, por exemplo, selecionar aqui os valores de venda entre B3 e B7, ir aqui nessa formatação condicional, escolher escala de cores e escolher a escala verde, amarelo, vermelho, que é essa daqui. O Excel ele gradua automaticamente as cores. O maior valor fica verde, o menor valor fica vermelho e os valores intermediários ficam em tom de amarelo. É ótimo para identificar rapidamente os extremos numa lista grande. E por último, uma menção rápida aos conjuntos de ícone. Também em formatação condicional, aqui, eles colocam símbolos ou como setas ou semáforos nas células para indicar se o valor está alto, médio ou baixo. Muito útil em dashboards e relatórios gerenciais. Então, por exemplo, aqui a gente poderia colocar um conjunto de ícones aqui. Ela já está selecionada. Por exemplo, vou colocar uma forma. Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, esse conjunto de ícones. Muito bem, nessa aula você aprendeu a usar as funções média, mínima e máxima para extrair características de conjunto de dados, a fazer cálculos percentuais, a fixar células com um cifrão para criar referências absolutas, um dos conceitos mais importantes do Excel intermediário, e a usar a formatação condicional para tornar a planilha visualmente inteligente. Na aula 6, nós vamos dar vida aos dados com gráficos. Você vai aprender a criar gráficos de coluna, de pizza e gráficos comparativos, além de formatá-los para ficarem com uma aparência profissional. Os exercícios complementares estão no link da descrição. Até a próxima!